Agora é ele, Paulo Clias, camarada Paulo Clias. Muito bem-vindo, muito bem chegado. Tudo bem? Oi, Mauro, bom dia. Você está me ouvindo bem? Eu tô achando um pouquinho baixo. Peraí que eu vou dar um ganho aqui no seu som. Não, tá, já está no máximo aqui. Vamos ver, acho que tá ok. Bom, então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Um abraço especial a todas e todos aqui do canal. E vamos para o trabalho. Obrigado demais pela tua vinda. Sempre tudo dá certo, né? Sempre tudo dá certo na nossa vida, as convergências. Hoje ia vir a Stephanie Costa entrando lá do Líbano. Tá? A Stephanie adiou, porque ela foi para o sul do Líbano, está sem internet lá por conta do ataque sionista. Não é só aqui no Brasil que o sionismo ataca, não, eles atacam para valer, né? Genocídio. Então ela vem para a semana que vem. E aí o Paulo, que vinha semana que vem, eu pedi para ele e ele antecipou. E quero dizer, deu super certo, porque você está vindo no dia... Primeiro porque o teu tema, do teu artigo dessa semana, é um tema, de fato, bem urgente, né? A sua avaliação, seu balanço sobre o programa de governo de Lula 4, projeto de campanha, tá, da candidatura de Lula. E aí, ainda, para completar, teve essa ação ontem, essa aprovação ontem na Câmara e no Senado do pacotaço de Lula, Alcolumbre e Hugo Mota. Vamos começar pelo programa do PT, que é o tema do teu artigo, e depois a gente fala do pacote, pode ser? Pode ser, lógico. Então tá bom. Olha, tá aqui, né? Esse é o artigo do Paulo Clias, publicado no GGN. Não é só no GGN, tá? O Paulo Clias é um sujeito, assim, ele tem uma rede de mídias que publicam os artigos dele pelo país todo, mas eu uso, em geral, essa publicação no GGN, que eu acho que é o mais tradicional. Então tá aqui, estou colocando o link, tá? O último mandato de Lula por Paulo Clias, então, no qual ele vai fazer uma análise do programa de governo. Paulo, você tinha pedido, inclusive, para eu separar uns trechos, né? Eu separei aqui, a hora que você convocar, eu boto na tela. Mas não sei se você quer fazer uma apresentação inicial, e eu vou sair da tela 2 segundinhos e já volto já, mas estou te ouvindo. Perfeito. Não, então, Mauro, é isso. Quer dizer, a ideia era que o artigo, né, quer dizer, tentasse desvendar alguns aspectos, né, do programa eleitoral que foi formalmente registrado pela candidatura do Lula e do Alckmin junto à Justiça Eleitoral, né? Porque isso é uma exigência, inclusive, da legislação, né? Quer dizer, na hora que você registra a candidatura a presidente da República, você precisa apresentar junto com isso um programa, né? O que acontece? Quer dizer, o título do meu artigo é O Último Mandato do Lula, porque é efetivamente isso que vai acontecer, né? Quer dizer, todo mundo esperando e trabalhando para que ele vença essas eleições, né? Porque caso Lula não vença, quer dizer, quem vai ganhar é o filho do Bolsonaro, né? E toda a desgraceira que pode acabar acontecendo com a sociedade brasileira, caso haja a volta, né, desse extremismo de direita, tá certo, para o governo federal. Mas, enfim, a ideia é que se ele ganhe, o Lula, esse vai ser o seu último mandato, vai ser o seu 4º mandato, né? Quer dizer, ele vai encerrar esse mandato, se ele ganhar, com 85 anos, ele não pode fazer um terceiro, né? Então teria que esperar mais 4, quer dizer, é muito difícil, do ponto de vista político, que haja, né, um 5º mandato do Lula, tá certo? E o que acontece? Quer dizer, esse projeto, esse programa, né, que foi apresentado, quer dizer, na verdade, ele operou com uma espécie de uma ducha de água fria para todos aqueles e aquelas que imaginavam que, eventualmente, você poderia ter, né, no período de 27 a 30, né, 2027 a 2030, uma mudança, vamos dizer assim, em relação àquilo que foi principalmente esse terceiro mandato do Lula, que deve se encerrar agora ao longo do mês de dezembro,
tá certo? Porque tem algumas pessoas que têm uma avaliação diferente. Por exemplo, o escritor, né, o jornalista Fernando Moraes, que é o biógrafo do Lula, que é muito amigo do Lula, conhece o Lula há muito tempo, ele tem uma avaliação de que não se preocupe, porque o Lula vai querer deixar uma biografia para a história, etc., e ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa ao longo desse quarto mandato, que deve acontecer a partir do ano que vem, né? Talvez seja uma visão bastante otimista, mas o fato concreto é que o Lula já deu algumas demonstrações nesse sentido, né? Quer dizer, ele, na convenção que teve o lançamento, né, da candidatura dele, né, da federação, do PT, do PCdoB, ele diz, olha, precisamos fazer muito mais, eu não quero ficar conhecido apenas como presidente do Bolsa Família, né? Se ele vai levar a sério, vamos dizer assim, essa confissão dele de que ele precisa fazer mais e mais, né? Quer dizer, a última oportunidade que tem é justamente a partir do mandato, desse quarto mandato, tá certo? Mas, enfim, isso são especulações, eu acho que é importante a gente entrar na conversa sobre o programa em si. Tá bom. Só uma observação geral, né, que você está fazendo uma abertura, olhando para o programa em geral. Acho que teve, de fato, uma surpresa, né, nesse programa, Paulo, porque é da tradição petista nas outras eleições todas, desde 2002, né, sempre se diz assim, ó, vai ter um programa de esquerda, ou pelo menos mais à esquerda, mesmo que você tenha um governo depois mais à direita. Então havia uma expectativa, né, inclusive assim, você falou eu ia falar Alexandre de Moraes, desculpa. Fernando Moraes, né? Mas o José Genuíno e outras lideranças aí desse campo petista anunciando que seria um programa de esquerda, né? E aí foi um choque, né? Quando saiu o programa, não, é o programa mais à direita, mais neoliberal de todos os programas eleitorais das eleições presidenciais, né? Exatamente, você tem toda a razão, quer dizer, você imaginar, por exemplo, como que foi o programa e a campanha, principalmente, né, da Dilma, né, que foi uma coisa bastante agressiva, né, Dilma guerreira do povo brasileiro, aquela coisa toda, e de repente ela vira e dá aquele estelionato eleitoral, né, do primeiro Dilma para o segundo Dilma, esquece tudo e chama Joaquim Levy para fazer aquele austericídio, né, que foi, inclusive, um dos fatores que estimulou o processo do golpe, do impeachment contra ela, né. A volta do Lula em 2022 também foi, né, um programa e uma campanha bastante acentuada, né, e agora nem isso acontece. Por exemplo, as pessoas se esquecem, mas o Lula tinha encomendado, entre aspas, né, junto ao PT, as suas principais áreas de assessoria, a ideia de fazer, por exemplo, um programa de tarifa zero, né, para transporte público no Brasil inteiro, por exemplo, que seria uma coisa extremamente importante, relevante, enfim, isso aí sumiu do programa, né? Você um compromisso, né, quer dizer, explícito no programa, uma coisa que até então não existia, com a questão da austeridade fiscal, né, quer dizer, isso surpreendeu muita gente também, quer dizer, por exemplo, em 2022, o Lula prometeu revogar com o teto de gastos do Temer, que era uma demanda da própria sociedade, e todo mundo dizia, olha, precisa acabar com o teto de gastos para qualquer projeto de retomada do desenvolvimento, que era uma expectativa que havia. E, na hora que ele assume, a coisa muda, né? Quer dizer, o que era para ser a revogação do teto do Temer, na verdade, foi a substituição do teto do Temer pelo teto do Haddad. Quer dizer, mantendo o espírito da austeridade e simplesmente ignorando o que havia sido objeto da campanha. Bom, mas enfim, então, são 84 páginas, é um documento bastante longo, não vai dar para a gente discutir no detalhe, né, a abrangência que ele tem. Então, eu pedi para você, quer dizer, acompanhar aqui comigo na tela,
apresentando os aspectos mais relacionados com a questão da economia, da política econômica, tá certo? Vamos embora. Se você puder... Pode pôr na tela o primeiro? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto, quer dizer, ainda na fase de apresentação do programa, etc., é um aspecto que fica percorrendo todas as 84 páginas de alguma maneira, né? Então, ele diz ali, olha, somos o verdadeiro novo porque enfrentamos o velho sistema que mantém o Brasil no atraso, na desigualdade e na dependência. Então, o que eu brinco, quer dizer, é um candidato de oposição, né? Quer dizer, está vindo para mudar tudo que está aí, né? Porque eles, né, se apresenta como o verdadeiro novo. Só que o detalhe que se esquece é que desde 2003, né, quer dizer, que o Lula e o PT estão governando o Brasil com um breve interregno, óbvio, né? Teve os 2 anos, né, do golpe da Dilma, depois teve os 4 anos da desgraceira do Bolsonaro, com o Paulo Guedes como super-ministro da Economia, mas não dá para dizer que eles são efetivamente o verdadeiro novo, né? Quer dizer, uma das razões que são apontadas, né, por exemplo, para os problemas das pesquisas e da dificuldade do governo em conseguir superar, né, os índices baixos de aprovação do governo, é a ideia que o Lula e o PT, eles são enxergados, principalmente pela juventude, como os defensores do sistema, né? Então, não cabe essa coisa de que, não, nós somos o novo. Não, o que precisaria é ter feito um reconhecimento autocrítico das limitações de tudo aquilo que foi feito e dizer, olha, não, efetivamente agora é capaz a gente, né, tentar fazer alguma mudança. Então, ele continua ali. Queremos continuar perseguindo esses objetivos, né, de superar atraso, desigualdade, etc., o que exige enfrentar as forças políticas do passado, né? Que passado? O passado são eles, tá certo? Que atuam para conservar privilégios e não democratizar o uso adequado dos recursos públicos com transparência e foco nas grandes questões nacionais. Tá certo? Quer dizer, então, esse é um preâmbulo para a gente mostrar, quer dizer, que está o tempo todo essa contradição, né? Quer dizer, a vontade de ser oposição, porque isso facilita o discurso, mas o esquecimento, com muitas aspas, de que eles estão no governo, né, há um bom tempo, tá certo? Nós estamos em 2026, portanto, né, 26 anos, estamos completando 26 anos deste novo século, e destes 26 anos, o PT é governo por 21,5, quase 22 anos, né? Exatamente. Então, realmente, esse discurso também isso explica, talvez explique de certa maneira a dificuldade eleitoral do PT, né? Porque esse texto estaria perfeito na campanha de 2002, talvez até na campanha de 2006, 2005, né? 2005, 2006, na reeleição de Lula. Mas hoje, depois de 22 anos de governo, não faz sentido, né? Não faz sentido. Vamos lá? Bora. Bom, então, continuando, né? Quer dizer, ele diz, olha, estamos prontos para continuar as tarefas de ampliar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro, fortalecer a base produtiva e tecnológica, democratizar o orçamento público, reafirmar a soberania nacional, enfrentar as ameaças externas que desconsideram os interesses do povo brasileiro. Bom, então, o que acontece? Quer dizer, o primeiro aspecto é considerar que, se você quer ampliar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro e fortalecer a base produtiva e tecnológica, quer dizer, o primeiro ponto é saber que para isso você precisa de recurso público, né? Quer dizer, porque a gente sabe que planejamento do Estado significa recursos do Estado para ele poder efetivar aquilo que venham a ser considerados as suas prioridades, tá certo? Então, ele diz, olha, não há desenvolvimento sem soberania em áreas estratégicas, capacidade industrial, domínio tecnológico e projeto nacional. É a mesma coisa,
né? Quer dizer, a gente tem as áreas estratégicas, né, do país, da nossa economia, que estão sendo solenemente ignoradas do ponto de vista da ação do Estado, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, recursos estratégicos e tecnologias de ponta. A gente está com um exemplo, assim, de anteontem, que você já conversou bastante, a gente tem discutido também aqui no canal, que é a questão das terras raras, por exemplo. Tá certo? Quer dizer, que ela acaba sendo um pouco a síntese desses problemas todos de enfrentamento dessas questões estratégicas. Por quê? Porque o governo tinha nas suas mãos a oportunidade de dar um salto de qualidade nesse debate. E que era um projeto, inclusive, que próprios setores do PT, da base do governo e tal, estavam pressionando, que era a criação da Terrabras, né? Quer dizer, a ideia de criar uma empresa estatal, uma empresa pública, para cuidar de uma área estratégica que está começando agora, né? Fazendo uma espécie de uma analogia, foi a criação da Petrobras há 7 décadas atrás, em 1954, uma decisão, né, na época do presidente Getúlio Vargas, e quando se tinha muito menos, inclusive, conhecimento sobre petróleo em solo brasileiro do que se tem hoje de terras raras no solo e no subsolo brasileiro, tá certo? Isso é uma forma de você identificar, olha, é um setor que é estratégico, um setor que vai ser fundamental para o futuro da economia do Brasil, da economia global. Um setor em que a questão da soberania nacional aparece de uma forma escancarada. Basta ver o que aconteceu, quer dizer, você tem a principal mina, né, de terras raras aqui no Brasil, aqui no estado de Goiás, perto de Brasília, né? Quer dizer, foi comprada por um grupo norte-americano que teve aportado, pelo contrário, e recursos do Tesouro norte-americano para essa empresa, porque os Estados Unidos estão, né, doidos para conseguir terras raras no mundo, porque isso é o futuro da economia global, né? E o governo brasileiro, ao contrário do que está dito aqui nesse programa, que pretende ser 27-30, em 26 abriu mão disso. O Lula recuou, né, o projeto da Terrabras foi abortado, né? Nada está sendo feito com relação à entrada das empresas multinacionais na exploração, etc. E pior ainda, nada está sendo feito do ponto de vista de estabelecer uma relação de soberania do Brasil com o resto do mundo, para dizer, olha, nós temos as terras raras e nós queremos ter e desenvolver e manter aqui dentro a tecnologia da exploração do que tem de mais rico dentro das terras raras. Né? Porque senão a gente vai continuar com esse modelo do fazendão, né? Como você diz, e eu gosto muito, que é o que? A gente exporta as terras raras para fora, os caras elaboram, implementam, refinam, etc., e depois a gente perde o potencial que isso significa do ponto de vista do avanço da economia brasileira na região, né? Na América, e também no resto do mundo, tá certo? Bom, então o programa continua. Para finalizar essa outra parte, né, que eu pedi para você destacar. Só uma observação, viu, Paulo? Nós vamos chegar daqui a pouquinho no tema de ontem, né, do pacote aprovado ontem, essa questão que você fala da Terrabras, e aí, a serviço de que o Estado brasileiro tá? Os caras aprovaram ontem, Paulo, esse acordo entre Lula, mais Alcolumbre e mais Mota, subsídio para a empresa de terra rara dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, né? É uma loucura isso, né? É uma loucura. Exatamente. Então, aquela coisa, né? Diz que o papel aceita qualquer coisa, né? Ele não reclama de nada, né? No tempo que a gente escrevia, né? Agora nem você pode dizer que o teclado do computador aceita qualquer coisa, né? Mas olha ali, seguimos com um projeto de desenvolvimento para o Brasil e pelo Brasil, baseado nos nossos interesses e não nos interesses de outras potências. Né? Quer dizer, as frases são bonitas, etc. O problema é justamente que existe uma contradição, né, entre aquilo que está escrito e aquilo não só apenas que vai ser implementado, mas já está sendo implementado nesse último ano do terceiro mandato, antes mesmo, né, do quarto
ser iniciado, tá certo? Então, vamos lá? Vamos embora. Último ponto que você traz para nós, o último trecho, né? Acho que é um crucial, né? Isso, que é justamente o aspecto, vamos dizer, basilar, né? Como o pessoal gosta de dizer, dos problemas, né, que o programa apresenta, tá certo? Que é esse problema da estratégia fiscal, né? Quer dizer, então, você diz, olha, o programa reconhecendo o que aconteceu até anteontem. Então, adotamos uma estratégia fiscal inovadora com o novo arcabouço fiscal, que controlou o crescimento das despesas sem prejudicar a recomposição de gastos sociais. Veja, a gente não pode esperar, né, quer dizer, um sincericídio dentro de um programa de governo, mas eu acho que um mínimo de honestidade política e intelectual é importante, tá certo? Quer dizer, primeiro, a estratégia fiscal não foi nada inovadora com o novo arcabouço fiscal, né? Quer dizer, ele foi, na verdade, um repeteco, né, do que era o espírito do teto de gastos do Temer. O teto do Temer, sim, foi inovador, né? Tragicamente inovador, né? Drasticamente inovador, mas foi dramaticamente inovador, né? Foi o único país do mundo que colocou na Constituição, né, quer dizer, um engessamento que deveria valer, né, por longos 20 anos, 2 décadas de engessamento, etc. O arcabouço fiscal, quer dizer, que o Haddad convenceu o Lula a colocar lá naquela PEC da transição, vamos lembrar, né, quer dizer, a gente diz que era exigência do mercado e tal, não, foi uma antecipação do governo, dizer, olha, nós vamos revogar o teto do Temer desde que o Congresso aprove um novo arcabouço fiscal. Quer dizer, então, a coisa ficou, né, grudada uma coisa na outra, e o arcabouço fiscal veio não mais na Constituição, sob a forma de uma lei complementar, mas tão ou mais draconiano do que o espírito do arcabouço, porque ali você passa a ter limites, métricas, índices, né? Então, a gente tem discutido muito ao longo, desde 2023, né, aqui no programa, quando ele foi aprovado, né, quer dizer, o limite, por exemplo, para o crescimento de 2,5% em termos reais, acima da inflação, tá certo? A impossibilidade de você ter a capitalização dos grandes bancos públicos para estimular justamente o desenvolvimento, enfim, todos esses problemas. Então, ele não era efetivamente inovador nesse sentido, mas ele era bastante, e tem sido, está sendo, né, bastante draconiano do ponto de vista da capacidade de se atingir, né, o desenvolvimento econômico, etc. Por quê? Porque a ideia é reduzir paulatinamente, né, a capacidade de gastos do Estado, seja os gastos primários, né, quer dizer, como se diz, né, então, os gastos com saúde, com educação, com previdência, etc., mas também as despesas sob a forma de investimento público. Tanto que o investimento do Estado brasileiro, né, nesses últimos 3 anos tem sido absolutamente ridículo e insuficiente com relação às necessidades do país, tá certo? Então, do ponto de vista fiscal, né, quer dizer, o que o programa apresenta, isso foi uma surpresa, quer dizer, o compromisso explícito lá para dizer, olha, nós vamos manter o arcabouço fiscal. Quer dizer, não só a gente elogia o que a contribuição, né, eles dizendo, o arcabouço deu, né, nesses últimos 3 anos, mas nós vamos nos comprometer com a manutenção dele no próximo quadriênio. E não tem uma única palavra, isso que é uma coisa que é impressionante, quer dizer, para fazer alguma relação entre as despesas primárias e as despesas financeiras. Então, você mantém aquele discurso, olha, vamos manter o compromisso com o superávit fiscal. E esquece de dizer que tem um adjetivo primário.
Quer dizer, e nada se refere à despesa financeira, a despesa com juros da dívida, que é a outra abordagem que seria mais correta, mais coerente, mais honesta, que é o superávit nominal, não o superávit simplesmente primário. Porque a gente já conversou, né, Mauro? A gente tem, correndo junto com os cortes na saúde, na educação, na previdência, etc., vamos conversar um pouco quando falarmos sobre o projeto de lei que foi aprovado, você tem 1,2 trilhão, eu repito, 1,2 trilhão, 1 trilhão e 200 bilhões, que são gastos a cada ano, quer dizer, esse é o valor dos últimos 12 meses, né? Quer dizer, de julho do ano passado a junho desse ano, porque julho ainda não foi contabilizado pelo Banco Central, então 1 trilhão e 200 bi, que são absolutamente ignorados. Sobre isso não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem nada. Pode gastar o quanto quiser. Por quê? Porque o foco é o primário. E aí, sobre o primário, então, não, vamos ter superávit, equilíbrio, precisa cortar, precisa... Mas que é o cocô do cavalo do bandido. Né? Por exemplo, para 2026, a meta que o governo estabeleceu, colocou na lei de diretrizes orçamentárias, né, que vai fechar agora, então, o ano em dezembro desse ano, era de 0,25% do PIB, 34 bilhões. Quer dizer, então, faz um esforço enorme político, fiscal, social, econômico, etc., para conseguir esse saldo positivo de 34 bi, e tem o rio caudaloso, né, do 1 trilhão e 200 bilhões, correndo ao largo, e sobre isso ninguém se preocupa, ninguém fala, e não tem nenhuma proposta de contenção, tá certo? Perfeito. Você acha, Paulo, com base nesse... Porque, assim, o programa é o programa escrito, mas o programa que está sendo anunciado nos bastidores. Não é? Então, primeira pergunta. A gente caminha por este programa para ter o governo mais neoliberal do tempo petista de governo, ou é prematuro falar isso? Olha, eu acho que, não sei se é prematuro, é difícil. Eu acho o seguinte, quer dizer, na verdade, a gente tem uma coisa na sociedade brasileira que é a dependência dos indivíduos, né? Quer dizer, o Marx tem aquele texto famoso, que era o papel do indivíduo na história, etc. Se ele conhecesse a realidade do Brasil, tá certo? Das últimas décadas e mesmo dos últimos séculos, seria interessante. Por isso, tudo para dizer, quer dizer, no caso da história brasileira, as pessoas, os indivíduos, os dirigentes, os líderes, contam muito mais do que as organizações, as instituições, os partidos, etc., infelizmente. E isso para dizer que, na verdade, está tudo na mão do Lula. É uma pena a gente dizer isso, mas é fato. Né? Quer dizer, se o Lula tiver a vontade política, né? Quer dizer, de dar, né, um cavalo de pau nessa coisa toda, dizer, não, olha, agora realmente vamos tocar, vai ser o desenvolvimento, a minha biografia, as necessidades do país, etc., é possível que aconteça. Agora, eu tenho a impressão, quer dizer, fazendo uma avaliação mais realista, etc., da realidade da conjuntura, eu acho que não vai caminhar por aí, infelizmente. Né? Quer dizer, ele vai acabar ficando conhecido para a história como o presidente do Bolsa Família, né? Quer dizer, fez programas importantes na área da assistência, tentou estabelecer algumas medidas para a redução das desigualdades, mas nada fez do ponto de vista estrutural. Tanto que nos 4 anos do Bolsonaro, os caras fizeram uma reversão completa, né? Porque não tinha nada estruturado na sociedade para a garantia desses programas e dessa eventual reversão das desigualdades, da concentração de renda e de patrimônio. Então, se for assim, quer dizer, o que vai acontecer? Quer dizer, se o compromisso que eles dizem no programa é vamos manter o arcabouço fiscal, né? E eu não tenho razão para imaginar por que eles colocariam no programa, né, uma meta conservadora
né, e recuarem da meta conservadora quando o principal argumento é que não, a correlação de forças não permite, né, as classes dominantes exigem. Não, se ele já entregou de cara, dizendo vamos manter o arcabouço fiscal, é difícil que haja uma mudança, não que tenha um grande movimento de massas na sociedade, o povo na rua exigindo, só que a gente precisaria que a liderança desse movimento também contasse com o apoio, né, do próprio Lula, do PT, da base aliada, etc. Enfim, por isso que eu acho que é difícil. Isso significa o quê? Quer dizer, se o arcabouço fiscal está mantido, o que vai acontecer? Quer dizer, você vai ter, né, cada vez mais a compressão, a gente tem conversado com isso contigo ao longo dos anos, né? Eu, a Denise, o Davi Decache, o Pedro Paulo Zaluti e outros, né, mostrando, olha, tem um momento que, ao existir os pisos condicionais para a saúde e para a educação, ao existir a vinculação dos ganhos, dos benefícios previdenciários, sejam os tradicionais, seja o PPC, com o salário mínimo, quer dizer, essas são despesas que vão continuar crescendo mais do que o limite estabelecido pelo arcabouço, que são os 2,5 em termos reais. Então, eles vão comprimindo cada vez mais todas as outras despesas que não elas, e aí tem as assistenciais, tem os investimentos, tem os salários, etc., de maneira que, num certo momento, isso vai ter que mudar. E o momento disso vai ter que mudar já foi anunciado desde o início do terceiro mandato, por diversos dirigentes do primeiro e do segundo escalão do governo, né? Quer dizer, a entrevista mais bombástica, essa que você costuma repetir aqui para a gente não esquecer, né? Da ministra Simone Tebet, está certo? Dizendo, olha, não vamos matar o paciente, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Então, o foco é o quê? Eliminar esses pisos de saúde e educação que estão na Constituição. Né? O ministro Durigan agora está fazendo, entre aspas, o favor de dizer, além disso, tem que mexer na questão da previdência social, porque o orçamento não aguenta você tendo o salário mínimo com ganhos reais, né? Imagina só que absurdo, né? Na visão das elites, e isso ser repassado, né, para pensões e aposentadorias do INSS e para o benefício de prestação continuada. Então, isso tem que acabar também. Então, na prática, o que está significando? Quer dizer, ou alguém vai seguir, né, a receita da Simone Tebet, pegar esse interregno, né, entre o resultado das eleições no último domingo de outubro e a posse do próximo presidente em 1º de janeiro, e meter o garrote, tá certo, no sentido dessas mudanças funcionais, ou então isso vai acontecer, né, ao longo do próximo mandato, com a ajuda, tá certo, dessas medidas que não são tão drásticas, mas são muito relevantes, como foi a aprovação da lei complementar, né, ontem pelo Congresso Nacional, ou como foi aquela proposta, né, que já foi implementada, inclusive, né, de você retirar, tá certo, da base de cálculo das despesas, né, com educação, quer dizer, algumas medidas, tudo isso com a ideia, né, de cada vez mais restringir, tá certo, as despesas na área social, tá certo? O Paulo, o concebível seria o contrário, né? Fazer um programa mais à esquerda e depois recuar, né? Isso eu nunca vi, né? Fazer um programa mais à direita e depois avançar no governo, isso seria inédito na história da humanidade. Diz aqui alguns comentários. O Raul Assis, a esquerda radical apoiar Lula e os seus vai ser a maior forma de desacreditar a esquerda radical. Camarada Daniel Kenzo diz aqui, bom dia. Até quando o silêncio das esquerdas vai permitir os ataques neoliberais do governo Lula em nome do suposto combate ao bolsonarismo? O Wagner Andrade dizendo, o Genuíno ainda acredita na virada à esquerda, é o que ele tem falado. O Rafa Sampa dizendo, votar no Lula para Flávio não fazer o que Lula já faz.
a Cristina Prado. Eu acho que a Cristina já era membro aqui, acho que deve ser renovação, se não, muito bem-vinda. Cada pessoa que assina aqui o nosso Farol Brasil é fundamental. O Wagner Andrade, ter uma biografia só da família é triste. Então, Paulo, vamos falar então, ainda que brevemente, né? Acho que essa ideia era, né, você mergulhou de fato no programa do... Você leu são 80 páginas, né, Paulo? São 84 páginas. Mas é aquela coisa, página de PDF, tem a capa, tem... Né? Então, 80 páginas está de bom tamanho. Legal. Parabéns aí pela leitura. Ontem, então, saiu esse pacote, né, o projeto de lei PLC, projeto de lei complementar, que era para ser originalmente um projeto de lei voltado só para o tema combustíveis, e aí virou uma fábrica de jabutis pendurados no projeto por iniciativa do governo e de seus aliados. Então, houve uma série de setores beneficiados com recursos diretos ou isenções, o agro, em geral, o setor de fertilizantes, o setor de combustíveis, o setor de minerais críticos, e aí é o que eu comentei mais cedo, é incrível, né, que a empresa de terras raras dos Estados Unidos, que tem participação estatal, portanto, participação do Estado estadunidense, participação do Trump, está sendo beneficiada também pelas isenções, os exportadores e, finalmente, as Forças Armadas. E teve apenas 2 setores diretamente prejudicados com cortes. A saúde, com corte estimado em 8 bilhões, e a educação, um corte estimado em 2 bilhões. Sim, teve alguns outros setores, como ciência e tecnologia e as agências reguladoras, que também estão sofrendo em menor escala, mas também estão sofrendo. Que balanço você faz desse pacote aprovado ontem, Paulo? Então, veja, Mauro, não sei se está todo mundo habituado um pouco com a terminologia, né? O politiquês aqui no Brasil, a gente é muito criativo, né? Então, a gente fala, não, era um projeto que colocou o jabuti, né? Jabuti é uma tartaruga, né? E tem uma expressão popular, né, que diz o seguinte, não, olha, o jabuti, a tartaruga não sobe em árvore, né? Uhum. Se tem algum jabuti, alguma tartaruga na árvore, é porque alguém colocou lá, porque ele sozinho não subiu. E essa, né, ironia, essa criatividade sensacional, né, do nosso povo, né, ele sempre entrou na política, né? Ah, não, colocaram o jabuti, né? Por quê? O que acontece? Você tem um projeto que foi apresentado em abril desse ano pelo deputado Paulo Pimenta, né? Ele foi, inclusive, secretário de comunicação, né, num certo momento, do governo, etc. Deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. E ele apresentou, na época, um projeto numa conjuntura que fazia todo sentido. Era o quê? Você estava com aquela coisa, né, do tarifaço, por um lado, depois as ameaças em função da crise energética provocada pela agressão, né, imperialista dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, etc. Então, ele apresentou um projeto que era o quê? Olha, vamos mitigar os efeitos danosos da política energética, principalmente o petróleo, em função da crise internacional e tal. Perfeito. Então, era um projeto de lei complementar, estava lá seguindo, etc. O que acontece? Para quem não está acostumado com a dinâmica da disputa e da tramitação parlamentar, né, quer dizer, tem um jargão, né, que é o quê? Você pega o projeto, você apresenta, você define, né, quem vai ser o relator daquele projeto, e o relator, então, vai pegar o projeto original, apresentar o seu relatório, entre aspas, o seu parecer, e isso vai a voto. E, normalmente, o que acontece? O relator, ele diz, não, concordo com o projeto original, vírgula, na forma do substitutivo. Né? E essa vírgula, na forma do substitutivo, você pode fazer exatamente o oposto do que era o projeto original, incorporando principalmente emendas, ou às vezes nem emendas, sugestões. E foi exatamente o que aconteceu, por isso que se fala do jabuti. O que era simplesmente um projetinho lá para tratar da mitigação dos efeitos danosos da crise do petróleo, etc., de repente vira, por quê? Porque botaram um monte de jabutis lá dentro. Quem botaram? Você já apontou, principalmente o governo executivo,
ele apresenta emendas, coloca na mão de parlamentar, etc., apresenta, né, no caso é uma relatora, a deputada, e a coisa vai a voto. E foi exatamente isso que aconteceu, quer dizer, ficou um projeto monstrengoso, tá certo? Com uma série de aspectos, que inclusive do ponto de vista da elaboração da lei, a coisa não é bom, porque isso cria confusão, isso dá margem à interpretação, etc. Mas, enfim, foi isso que se fez. E a lógica, independente das questões que você apresentou, né, das isenções, dos subsídios, é importante a gente ver isso, porque isenção na prática significa redução da receita, né? E se a preocupação, então, é aquela coisa de fazer o equilíbrio entre receita e despesa para ter o superávit primário, na hora que você tira receita, né? Quer dizer, você tem que criar, nessa lógica contábil, né, do austericídio, despesa. E foi isso que se fez. Quer dizer, de uma forma extremamente, não vou dizer inteligente, maliciosa, né, malandra, que é o que? Você reduz a incidência das despesas previstas com saúde, com educação, com um artifício bastante malandro. O que acontece? O piso constitucional previsto na Constituição diz, olha, 15% da receita corrente líquida, ou seja, uma forma de calcular, né, a receita do governo federal, vai para a saúde. 19% vai para a educação. Certo? Ou inverso, ou me confundi, enfim. O que acontece? Se você muda o conceito de receita, tá certo? O X% que incide sobre a receita vai diminuir. E é isso que se faz. Então, por exemplo, o governo pega e tira da receita corrente líquida um conjunto de valores associados à questão, por isso que pegou carona no Jabuti, a questão dos petróleos, dos combustíveis, etc. Então, você reduz artificialmente esse volume do que vai ser apurado como receita corrente líquida. Um golpe, né, no fundo, porque você está no meio do processo, enfim, não faz sentido. Então, isso, na prática, vai provocar aquilo que você apresentou naquele balanço, de quanto vai ter de perda para a saúde e para a educação, olha aí, 8 bi e 2 bi, tá certo? Em função de um artifício, né? Quer dizer, você reduz formalmente o que é receita corrente líquida, e aí, então, como a saúde e a educação são um percentual disso, o mínimo, né? Isso também ele é retirado. Por exemplo, quando o governo fez aquela coisa do pé de meia, você se lembra? Né? Quer dizer, o pé de meia, então, era uma despesa de natureza puramente assistencial, todo mundo sabe disso, né? Ela é usada para que o jovem possa estudar, mas ela não é uma despesa com educação, tá certo? Quer dizer, é que nem... o que acontece? Você diz, olha, isso passa a ser uma verba com educação, então é a lógica ao contrário, quer dizer, não é reduzir a receita para reduzir a educação, é introduzir um jabuti assistencial no bolo da educação para dizer, olha, tá vendo, estamos cumprindo o mínimo? Não está, porque um percentual desse piso mínimo que você diz que está cumprindo é assistência, não é educação. Enfim, é tudo, Mauro, quer dizer, aquela velha ideia de você ficar, né, quer dizer, prestando contas, né, no altar da austeridade fiscal, quer dizer, com valores, com recursos, com dispêndios, tá certo? Que são essenciais para a vida da maioria da população, porque a gente está tratando de saúde, educação, previdência, segurança, saneamento, etc. E, como eu estava dizendo, quer dizer, deixa de considerar, quer dizer, como nunca considerou nos últimos 40 anos, 4 décadas, a despesa que é a mais significativa, a despesa que mais impacta, se teria preocupação com o tal do equilíbrio fiscal, que é a despesa com juros. Quer dizer, você percebe? Faz esse baita esforço, baita, né, desgaste político, desgaste para as pessoas que vão deixar de ter saúde e educação. Soma aqui, 8 mais 2, 10 bi. 10 bi, Mauro, dependendo do mês, 2 dias do que o governo gasta
com pagamento de juros. E pagamento de juros é uma despesa orçamentária como qualquer outra. Então, faz baita esforço para os 10 bi ao longo do ano que vem, quando tem 1 tri e 200 bi que são absolutamente desconsiderados do ponto de vista da chamada responsabilidade fiscal. Se é para ficar no plano da moral, tá certo? Estão sendo irresponsáveis no sentido de não estabelecer nenhuma medida, em vez de mexer na despesa social, que mexa na despesa financeira, se é aí que isso seja um problema, tá certo? Perfeito. Mas você não vê ninguém, nem o presidente da República, nem os ministros, nem os grandes jornalões, levantando a bola para dizer, olha, se quer ser fiscalmente responsável, qualquer manual de contabilidade pública diz, olha, vá na conta que é mais significativa para esse déficit. E a conta que é mais significativa é a conta de juros. Mas não, nessa a gente não pode mexer, tá certo? Porque isso significa, né, no dizer desse povo aí, ruptura de contratos. Não pode deixar de pagar juros da dívida pública, porque isso é romper os contratos. Você pode deixar de pagar de previdência, de saúde, porque isso é só um contrato social, né? Não é um contrato com a Faria Lima. Esse aí a gente mexe do jeito que a gente quer, tá certo? Perfeito. Legal, Paulo, legal, dramático, realmente foi uma tarde e noite dramáticos ontem para o SUS, né, para o orçamento da educação e o orçamento da saúde. Esquerda comunista, Paulo Clias e Mauro fazem a crítica real ao governo neoliberal. É o sentimento do povo trabalhador que elegeu para melhorar. Agora, nessas eleições, temos que escolher o inimigo ruim e o pior. É isso aí. Paulo Clias, super obrigado, camarada. Obrigado mesmo, viu? Sempre muito. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que quer dizer, a gente está vivendo essa contradição, né? Quer dizer, eu vi algumas pessoas aqui se manifestando, até um abraço especial para o meu amigo camarada Daniel Kenzo, né? Que está sempre aqui com você também, grande figura. Mas é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que estabelecer, né, Mauro? Quer dizer, esse limite, essa divisão, porque a gente está há pouco mais de um mês, né, para as eleições, o primeiro turno, no final de outubro, o segundo turno, e, infelizmente, quer dizer, existe uma ameaça ainda maior do que todas essas medidas equivocadas que estão sendo apontadas, que é, efetivamente, você comenta, quer dizer, é muito melhor a gente poder fazer oposição, né? Quer dizer, numa democracia minimamente estabelecida, etc., do que se Flávio Bolsonaro ganha, aí você passa a ter efetivamente, né, quer dizer, um fechamento do sistema, uma implementação de medidas mais radicais do ponto de vista político, etc. Então, por isso que eu digo, quer dizer, apesar dos pesares, quer dizer, na confrontação Lula, Flávio Bolsonaro, em outubro, que se aproxima, eu não tenho dúvida. Né? Quer dizer, e vamos nos preparar a partir do resultado da necessária vitória de Lula para começar a criticar, ou continuar criticando, né, os equívocos, etc., caso você tenha, né, quer dizer, por exemplo, Fernando Haddad, como está sendo cogitado para ministro da Casa Civil, a manutenção do Durigan, ou alguém com o mesmo perfil, né, na área da Fazenda, quer dizer, vamos enfrentar, quer dizer, dificuldades, porque, como a gente comentou, quer dizer, caso nada seja feito, a manutenção do arcabouço vai significar piora do ponto de vista da alocação orçamentária e, o principal, o abandono de qualquer perspectiva de recuperar um projeto de desenvolvimento econômico, social, ambiental de longo prazo para o nosso país, tá certo? Bom. Paulo Clias, super obrigado. Logo, logo a gente volta contigo aqui para mais uma rodada de diálogo. Valeu, Paulo. Um abração, viu? Tchau. Bom final de programa e bom final de semana para todo mundo. Vai começar a chegar. Tchau.